Pela primeira vez desde 1987, a Inglaterra marcou 3 gols nos primeiros 20 minutos de uma partida de futebol. Tudo bem que parou por aí e foi contra o velho histórico freguês vizinho chamado País de Gales, que não vence os ingleses há 46 anos, bicho, desde 1984. De lá pra cá, tudo bem que não são tantos jogos assim. Esse encontro aconteceu 7 vezes, agora 8, com 8 vitórias da Inglaterra, num placar total de 17 gols ingleses e apenas um gol galês. Deve ser muito ruim, bicho, assim, tudo bem que o País de Gales não tem o futebol como esporte número 1 e não tem condições históricas de almejar uma rivalidade muito grande com a Inglaterra. Inclusive, há um histórico de jogadores nascidos no País de Gales, mas que se naturalizaram ingleses para terem uma chance de disputar grandes competições e Copa do Mundo e tudo mais. Não que a Inglaterra seja tão vitoriosa assim, a gente sabe muito bem. Aliás, na Copa de 2026 vão se completar 60 anos da única conquista do time masculino da Inglaterra. O feminino é muito mais vencedor, especialmente no histórico recente. Mas enfim, dentro aqui da ilha, a Inglaterra é certamente o país mais tradicional dentro do futebol. Então a rivalidade com o País de Gales, que é histórica, bem antes da criação do esporte, ela não existe muito bem, não tem uma rivalidade. Os ingleses não enxergam os galeses como rivais de fato. Inclusive na última Copa do Mundo eles se encontraram, né? Dividiram um dos grupos no Catar, vitória fácil de 3-0 também na Inglaterra. Lá atrás com 2 gols de Rashford. Hoje, no reencontro em Wembley, acho que a grande estrela dá para dizer que foi o Bukayo Saka. Ele fez o terceiro gol, um golaço, um chute em arco, inclusive, se você reparar, ele começa a comemorar antes mesmo da bola cruzar a linha, porque, enfim, já pelo arco, já pelo ronco da cuíca, o Saka sabia que viria o terceiro gol, o 13º dele na seleção. E aí, curiosamente, eu não sabia dessa marca se aproximando, ele se torna o maior artilheiro da história do Arsenal com a seleção inglesa. Um recorde que não era quebrado desde 1938, quase 100 anos, bicho. Quando um jogador do Arsenal, evidentemente, Cliff Bastin, marcou 12 gols com a seleção inglesa enquanto jogador dos Gunners. Os outros 2 gols dessa vitória de hoje de 3-0 foram marcados por Morgan Rogers, que abriu o placar, e depois o Ollie Watkins, a dupla do Aston Villa, marcando os 2 primeiros gols da Inglaterra. Nomes que talvez você não imaginasse como titulares, isso porque o Tuchel mudou bastante o time, especialmente por obrigação, por conta de lesões. Foram 4 mudanças no time titular em relação ao último jogo, quando a Inglaterra atropelou a Sérvia por 5-0. Aquele um jogo valendo, né? Esse de hoje foi amistoso, aquele foi por eliminatórias para a Copa do Mundo. 4 mudanças saíram por lesão, repito, Harry Kane, Reece James, Tino Livramento e Noni Madueke. E entraram Ollie Watkins, John Stones, Jed Spence, esse jogando pela primeira vez com a seleção da Inglaterra e foi muito bem, e o Bukayo Saka, esse voltando de lesão, é um natural titular, né? E aí quando você olha a escalação, é a primeira vez desde 1992 que a Inglaterra entrou em campo sem jogadores de Chelsea, Manchester United e Liverpool no time titular. Nenhum dos 3 representados entre os 11 iniciais desse Inglaterra 3, País de Gales 0, de hoje em partida amistosa. Para além dos gols e dessas experiências e de ver um espírito coletivo interessante nesse time do Thomas Tuchel, eu acho que um dos pontos altos desse evento foi uma campanha de conscientização combinada entre as 2 equipes contra a demência como um dos sintomas de Alzheimer, né? Inclusive no segundo tempo, os 2 times voltaram ao gramado depois do intervalo sem qualquer nome dos jogadores nas costas, como uma sinalização, né, sublinhando que a perda de memória é um dos sintomas dessa doença. Enfim, uma campanha com gestos sutis e profundos, né? Acho que dá pra gente sublinhar isso aqui também como uma parte, um ponto alto desse encontro hoje.
E quando eu falo de uma Inglaterra mostrando um espírito coletivo, isso dialoga um pouco com algumas palavras do Thomas Tuchel antes desse jogo, principalmente quando ele foi um pouco apertado pela imprensa, que não entendeu porque o Jude Bellingham não voltou, né? 3 jogadores muito badalados não foram convocados pelo Thomas Tuchel com condições de jogo. Mais ou menos, no caso do Bellingham. Mas enfim, o Phil Foden ainda não voltou, o Jack Grealish também não, esses dois começando bem a temporada. E o Bellingham, ele explicou que ainda está entendendo a situação clínica do Bellingham voltando de lesão do Real Madrid. Eu acho que se o Bellingham tivesse bem, né, em voo de cruzeiro, ele teria sido convocado. Porém, quando explicando a não convocação do Bellingham, o Tuchel falou, cara, a gente não pode ser um time de jogador só. Precisamos ter um espírito coletivo e tudo mais. Então agora o Thomas Tuchel consegue mais um sinal, ainda que com todos os contextos compreendidos, né? De ser uma partida amistosa contra um freguês histórico. País de Gales não está mal nas eliminatórias, tá? Para a Copa do Mundo. Está na 3ª colocação com os mesmos 10 pontos da Bélgica, que tem um jogo a menos no grupo. E está a 1 ponto atrás da Macedônia do Norte, que lidera sim esse grupo. Mas não seria uma surpresa muito grande, dada a atual circunstância, ver País de Gales, pelo menos na repescagem ali, brigando por uma vaga na Copa, se não, talvez brigando por essa liderança no grupo, se bem que a Bélgica é muito favorita. Mas enfim, não é um time que esteja tão à mercê assim da Inglaterra, como por exemplo na Copa do Mundo, o Craig Bellamy, não sei se você lembra dele, até pouco tempo atrás jogava bola, jogou pelo Manchester City, inclusive na Premier League. Ele é o treinador e está com um bom retrospecto à frente do País de Gales, que recentemente contra a própria Bélgica saiu atrás no placar 3-0 e conseguiu buscar o empate. Dessa vez não conseguiu buscar nenhum gol, ainda que o Pickford tenha feito uma grande defesa no segundo tempo e o País de Gales tenha melhorado, enquanto a Inglaterra foi fazendo muitas trocas e foi relaxando. A Inglaterra, que é líder do próprio grupo, com 15 pontos, 100% de aproveitamento, deve matematicamente garantir a vaga na Copa do Mundo nesta terça-feira, quando volta a entrar em campo, agora sim por eliminatórias, contra a Letônia. Então é muito provável que a Inglaterra já consiga matematicamente essa vaga para 2026, quando, repito, é o aniversário de 60 anos do único título da história da seleção da Inglaterra, dos inventores desse esporte, mas não dos aperfeiçoadores, evidentemente, como sabemos. O Tuchel já falou, né? Já rotulou, somos os azarões. E isso me agrada, disse o técnico alemão, tentando levar a Inglaterra para o primeiro título da Copa do Mundo em 60 anos, o segundo da própria história. Que azarão a gente concorda que é, né? Você acha que a Inglaterra está à frente do Brasil? Está no nível do Brasil? Está atrás do Brasil? Não vou nem falar dos grandes favoritos, que eu sei que nenhum dos dois está. Mas você acha que a Inglaterra está na frente, está no nosso nível ou está um pouco atrás? Deixa aqui na caixa de comentários, por favor.